Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um fenômeno que acontece na língua espanhola, que é o fenômeno da eufonia. Porém, o que vem a ser uma eufonia? Eufonia, na verdade, ela vem a ser uma harmonização sonora. A eufonia é o que combate a cacofonia. Mas o que é isso de fato? A língua espanhola é uma língua muito voltada para a oralidade, é uma língua que preza pela pronúncia. Então, vejamos, há palavras em espanhol, como as palavras que estão aparecendo no vídeo, como aula, água, hada, arte e águila, que são palavras que são femininas. E nós já aprendemos que diante de palavras femininas, diante de substantivos femininos, nós utilizaremos o artigo feminino lá. Porém, existe aqui um detalhe muito importante, tá? Que nós vamos ver agora, que é o seguinte: nós temos aqui o artigo feminino lá. Esse A do artigo é um A tônico. A pronúncia deste A é diferente de português. Esse A, em espanhol, é mais aberto do que o A do português. Então, nós pronunciaremos lá. Contudo, vem na sequência a palavra feminina aula, ou qualquer outra palavra feminina de um determinado contexto que nós vamos ver já já. Então notem que nesse momento aqui nós temos o encontro de dois As que são tônicos. Este primeiro A é tônico, do lá, e esse A também é tônico, do aula. Poderia ser água, poderia ser hada, arte, águila. Então, quando há essa junção desses dois As tônicos, o que acontece? Acontece uma cacofonia, que seria uma desarmonização sonora. E isso é totalmente desagradável aos ouvidos. Para combater essa desagradabilidade na escuta, nós vamos fazer o seguinte: vamos trocar a partícula lá temporariamente pela partícula el. E aí nós vamos ter então, para todas estas palavras que estão aqui, ao invés de lá, vamos utilizar el. Ao invés de dizermos la aula, vamos dizer el aula, el agua, el hada, el arte, el águila. Então, a eufonia é o que combate a cacofonia, essa desarmonização sonora que nós tínhamos antes, ok? Mas quando acontece isso? Isso sempre vai acontecer quando nós temos substantivos que são femininos, ok? Que estão no singular e que são iniciados por A ou por HA, que sejam as sílabas tônicas das palavras, ok? Vejamos então aqui um exemplo. Eu tenho a palavra hacha. Então a palavra hacha é um substantivo que é feminino, que está no singular e que a primeira sílaba, aqui onde tem o HA, é a sílaba tônica. Portanto, embora essa palavra seja feminina, eu não vou poder utilizar o artigo feminino junto com ela. Eu vou utilizar a partícula el e vou dizer el hacha. Agora, muita atenção. A palavra não deixou de ser feminina, simplesmente ela teve que ser adaptada a esse contexto para evitar o encontro dos dois As tônicos, tá? E só acontece isso também no singular, el hacha. Se colocamos no plural, nós vamos ter las hachas. E, volto a dizer, muita atenção. Esse tipo de palavra como aula, água, hada, arte, águila, são palavras que não mudaram de gênero, elas continuam sendo palavras femininas. O que acontece é que o artigo que vai acompanhá-las vai mudar de forma temporariamente, ok? Então, no singular eu vou dizer el aula, mas quando eu vou para o plural eu digo las aulas. E por que eu volto a utilizar o lá?
porque a letra S vai cortar o encontro desses dois As que são tônicos, ok? El agua, las aguas, singular, eu aplico a regra de eufonia, que é justamente para evitar o encontro dos dois As que nós já vimos anteriormente. No agua, las aguas, el hada, las hadas, el arte e las artes. Tudo bem? Se você precisar de mais alguma informação, está precisando de aulas de espanhol ou alguma dica, escreve para mim, espanholconsultoria@hotmail.com. Hasta pronto e até a próxima classe.